Olá pessoal, eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast Áreas Contaminadas, oferecido e mantido pela ECD Training e pelos maravilhosos colaboradores e colaboradoras financeiros no Apoia-se. A apresentação do podcast é minha, a edição é de Lilian Coreaço Riz, direto do quartinho do Harry Potter dos estúdios ECD. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. Sigam os dois nas redes, @azalatosampa e @guilherme.durão. Estamos com muito orgulho e com a ajuda de vocês na 4ª temporada desse podcast, que tem como missão principal democratizar o acesso ao conhecimento científico sobre o gerenciamento de áreas contaminadas e sobre o meio ambiente em geral. Acreditamos na construção coletiva do conhecimento e que esse conhecimento é poder. Então o nosso grande objetivo aqui é dar poder a vocês, o poder pelo conhecimento. E ao mesmo tempo reconhecer a contribuição de cada um nessa construção coletiva. Portanto, queremos também dar voz pelo reconhecimento dessa importância. Nessa 4ª temporada, queremos continuar com esse trabalho de contribuir com os debates e fazer essa divulgação científica, e assim darmos essa nossa contribuição para construir um mundo melhor e mais justo. Contamos com todas e todos vocês nessa jornada. Venham com a gente para o podcast Áreas Contaminadas. Olá! Para todo mundo que está aí lavando a louça, pendurando as roupas nos cabides, no aperto do transporte coletivo, tentando lançar sua timesheet, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 170 do podcast Áreas Contaminadas, editado com muito cuidado por Lilian Coreaço Riz. O podcast é oferecido a vocês pelas melhores pessoas do mundo. São aquelas que com muito carinho colaboram financeiramente conosco na campanha do Apoia-se. Essa colaboração é fundamental para mantermos os materiais gratuitos para todo mundo. Em outubro agora de 2023, ficamos muito felizes por lembrar que comemoramos 3 anos dessa campanha no Apoia-se. Ficamos muito contentes, muito honrados e também com um sentimento dúbio de motivação e de preocupação. A motivação é óbvia, né? Vocês estão conosco, caminhando junto conosco. E a preocupação vem daquele senso de responsabilidade maior. Será que essas pessoas que estão nos apoiando concordam que estamos fazendo melhor? Será que elas querem que a gente fale de outras coisas, sugerir outros assuntos? Mas no fim as alegrias superam de longe as angústias e a esperança coletiva de um mundo melhor supera de longe o medo de não agradar. Enfim, estamos muito contentes por esses 3 anos junto com vocês, apoiadores e apoiadoras. Tanto pela questão financeira, que com certeza nos ajuda muito, muito mesmo, mas especialmente pela consideração que vocês têm com a gente, de voluntariamente querer contribuir com o crescimento de todo o mercado, de acreditar que estamos aqui legitimamente fazendo um bem coletivo. É muito bom ter vocês conosco, ajudando a debater assuntos técnicos e assuntos não técnicos. E dar voz a esse imenso universo do GAC, a esperançar as pessoas, enfim, a construir um mundo melhor e mais justo para todo mundo. Em nome de toda a família ECD, muito obrigado pelos 3 anos. Se você também quiser e se você também puder contribuir financeiramente com o nosso trabalho e se juntar a esse grupo de 60 colaboradores financeiros, acesse a nossa campanha no Apoia-se. É simples, rápido e barato. Entre no site apoia.se/ECDambiental e siga as instruções. Fazendo isso, você nos ajuda muito. O podcast Áreas Contaminadas também tem a grande honra e felicidade de contar com 3 patrocinadores que nos orgulham muito pelo fato deles quererem atrelar a marca deles ao nosso trabalho. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean, www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Anuncio que estão abertas as inscrições para o processo seletivo do curso de pós-graduação em remediação de áreas contaminadas do SENAC. Ele tem a duração de 1 ano, com aulas online às terças ou às quintas à noite e aulas que são mais ou menos 60% presenciais, 40% online, aos sábados o dia inteiro. O curso é focado em remediação. Quem tem interesse nesse tema, consulte o site do SENAC, sp.senac.br, procure lá pós-graduação, área de meio ambiente e vem estudar conosco em 2024. Bom, pessoal, hoje temos conosco Amanda Correia e Lucas Venciguerra, do iGeológico. O iGeológico é uma empresa que atua com marketing específico para geociências. Ele foi fundado pela Amanda, que é geóloga de formação, pensando inicialmente em divulgar as geociências. Mas atualmente o iGeológico presta serviço para empresas na área de geociências, tendo um diferencial de fazer esse marketing com pessoas especialistas na área. Um dos especialistas que atua no iGeológico é o Lucas Venciguerra, já conhecido aqui do podcast da newsletter.
Lucas, no iGeológico, fala basicamente de GAC e de recursos hídricos, que são suas especialidades. E aí, falando nesse episódio, eles vão dar várias dicas sobre como funciona o marketing em linhas gerais, tanto para quem precisa fazer o seu marketing, quanto para quem pensa em trabalhar nessa área. Vocês vão gostar, tenho certeza. Eu mesmo aprendi muito aqui. Fiquem agora com as palavras de Amanda Correa e Lucas Venciguerra, do iGeológico. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com dois convidados muito ilustres, a Amanda Correa e o Lucas Venciguerra. O Lucas já é conhecido nosso de algum tempo e já foi entrevistado aqui, e a Amanda ainda não tivemos aqui o prazer de ouvi-la falando. Eles são do iGeológico, né, uma empresa especializada em marketing digital, né, em mídias sociais para geociências. Então nós vamos falar com a Amanda e com o Lucas basicamente sobre o iGeológico. Antes de mais nada, vou agradecer a presença dos dois. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao podcast. Marcos, eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho aqui do nosso trabalho, falar um pouquinho sobre as geociências, sobre a divulgação geocientífica e um pouquinho também do marketing, né? Comunicação voltada para esse setor. Então, agradeço aí pelo seu convite, estou muito feliz de estar aqui com você e com o Lucas. Legal. Lucas, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo novamente. Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. É um prazer novamente estar aqui e eu fico muito contente por ter feito essa ponte, tá? É um sonho de alguma data já de conhecer Amanda e Marcos na mesma sala. Sim. Que acho que vocês têm muitas figurinhas para trocar. Legal. Com certeza. Vamos lá. Agradecemos por isso, Lucas. Legal. Bom, o Lucas, todo mundo aqui que está nos ouvindo já conhece, né? Ele contou a história dele no episódio. Mas, Amanda, vamos rapidamente recapitular como é que você caiu nas geociências, na geologia, né? Como é que você caiu na faculdade de geologia? O que te levou a escolher essa carreira? Vamos lá então, Marcos. Eu não tinha um objetivo assim de fazer geologia, não era nem um curso que eu conhecia. Uhum. Então eu conheci a partir do cursinho. Eu acho que talvez muitas pessoas, né, conheçam pelo pré-vestibular, né? Então, um professor de geografia que acabou falando ali durante as aulas sobre o curso. E aí eu acabei me interessando e fui procurar saber mais, assim. Mas quando eu estava no pré-vestibular, meu objetivo era me direcionar para algo que fosse relacionado ao meio ambiente. Então, era engenharia ambiental, engenharia florestal, engenharia de minas, mas a geologia não, porque eu não conhecia. Então, depois eu pesquisei, enfim, fui ali na grade curricular, vi um pouquinho ali do que estudava, quais eram as possibilidades, né? Depois, pós-formada, e aí decidi que ia ser a geologia. Apesar de ter feito essa pesquisa inicial, assim, também, né? Somente lá na faculdade, depois que você tá ali da metade para frente, que você realmente entende o que você vai trabalhar e quais são as possibilidades, né? Então, depois que eu entrei ali no estágio, vi os meus colegas de sala também ali, conseguindo oportunidades e onde que cada um deles estava atuando, que eu fui tendo ali um pouquinho, né? Sabendo ainda mais da dimensão, né, da geologia, porque é um curso que é bem específico, né? Mas quando a gente olha, de fato, para as disciplinas, tem muitas possibilidades, né? Então, não era a minha escolha inicial, mas hoje eu sou muito feliz aí por ter escolhido esse curso, né? Estudado a geologia. Os geólogos, eles entram na faculdade, né, na universidade, né, na graduação em geologia, e muitos têm ideias diferentes. Dificilmente alguém já entra com a ideia de trabalhar com o meio ambiente na geologia, né, como foi o seu caso. E aí a faculdade te leva normalmente para mineração, para o petróleo, para a hidrogeologia, para a geotecnia, e mais recentemente, pelo menos nas universidades do estado de São Paulo, tem levado para o gerenciamento de áreas contaminadas, que é uma área ambiental, mas não é ambiental como o ambientalista costuma querer, né? E o que você fez a graduação? Tentou te levar para algum lugar e você caiu no meio ambiente de volta? Você resistiu bravamente ou você transitou por outras áreas? Não, eu acabei não indo assim para o meio ambiente. Era a minha ideia inicial,
mas eu estudei em Minas Gerais, né? Então, os cursos de lá tendem a direcionar muito para mineração, né? Sim, então, sim. foi o que aconteceu comigo. Então, o meu estágio ele foi em uma mineradora. Então, eu trabalhei ali no escritório, ia à mina de vez em quando, fazia alguns trabalhos de campo, mas também tinha ali a parte de modelamento, que é aquecer, estimativa de recursos ali do minério. Então, foi um pouquinho disso, assim. Então, mesmo que lá no início meu objetivo era direcionar para o meio ambiente, eu acho que por conta também do estado ali de onde eu estava, né, de Belo Horizonte, a maioria das oportunidades eram direcionadas para mineração e aí eu acabei seguindo, né, isso aí também. Então, essa foi a minha experiência de estágio aí, né, ao longo da faculdade. Legal. E agora, uma pergunta já direcionando um pouco diferente. Como é que você entra no marketing? Porque, poxa, nós somos engenheiro, o Lucas é geólogo, e esse negócio de marketing é uma confusão danada, a gente não entende nada, só faz bobagem e tal. Como é que a geóloga entra fala assim, ó, marketing pode ser uma boa. Como é que aconteceu isso? Quando a gente fala dessas duas áreas assim, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas tem, né, Lucas? A gente pode garantir que tem. Com certeza. Mas como que foi, né? Assim, o geológico, aí eu já até aproveito e falo um pouquinho, né, de como que o geológico surgiu, assim, que acho que faz parte da história. Sim. O geológico serviu como uma página de divulgação geocientífica. Então, quando eu estava na universidade, eu criei o Instagram para poder falar sobre geologia. Não tinha nenhum objetivo além desse. Então, era para falar sobre as geociências e a profissão em si do geólogo, porque eu também percebi que ninguém ao meu redor conhecia essa profissão, ninguém sabia o que eu ia fazer, né, o que o geólogo fazia. Então, eu falei, eu tenho que falar um pouquinho sobre isso. Então, o Instagram teve esse objetivo inicial. Então, começamos Como ali... é que é o arroba do Instagram aí? Arroba igeológico mesmo. Legal. Igeológico. Tá. E aí é igeológico em todas as redes, no LinkedIn, no Instagram, o site também é geológico.com.br, então só jogar aí que provavelmente acha. Legal. Bom, mas vai lá, desculpe. Não, vamos lá. Mas, então, a gente começou com o Instagram, né? Para falar sobre as geociências. Era algo muito arcaico, assim, eu mesma que fazia tudo. Pegava umas fotos na internet, publicava, colocava ali umas legendas explicando o negócio, achava uma foto bonita e colocava a foto de um minério, de um mineral, ia botando lá e foi dando certo com o tempo, né? E depois nós criamos o blog, porque no Instagram era muito restrito, né? É só uma fotinha ali, uma legenda, não dava para aprofundar muito. Então, nós criamos o blog para poder aprofundar um pouco. E aí até uma das áreas que o Lucas dá esse apoio aí para a gente, né? Tanto no interno, no geológico, no nosso blog, quanto de alguns clientes também na parte, aí já fica nessa parte de meio ambiente, na parte de GAC, né? Mas, então, essas foram as duas redes principais que foram criadas. Depois a gente acabou expandindo para as outras redes sociais. Mas, como o geológico foi crescendo bastante, as pessoas começaram a seguir, foram achando interessante a forma como a gente se comunicava, nós também fomos chegando a gestores de empresas, né? A pessoas que tinham poder ali de decisão, ou que viam a necessidade da empresa em que elas trabalhavam ter um marketing, certo, e que ainda não tinham ou que precisavam de algum certo apoio, né? Obviamente empresas de geologia, né? Claro. Isso, empresas da parte de geologia, mineração, geotecnia, meio ambiente, então essas áreas, né? Então, a partir disso, esses gestores, essas pessoas começaram a entrar em contato com a gente, perguntando se a gente não prestava esse serviço. E aí, a partir disso que, de fato, eu falo que a partir disso que comecei a trabalhar com marketing. Então, eu falei, não, agora então, beleza, vamos lá. Já que o pessoal gosta do que a gente faz aqui, vamos fazer para as outras empresas também. Sim. Então, foi assim, a partir disso a gente começou, de fato, a se especializar, começou a se posicionar no mercado como uma empresa de marketing, né? Mas que atua principalmente, né, nas geociências, atendemos empresas desse setor. Então, com o tempo também
viu que precisava estudar mais sobre marketing, entender sobre as estratégias e agregar profissionais na equipe que pudessem colaborar, né? Então, tem o pessoal da estratégia de marketing, o pessoal da parte de design. Aí eu também trabalho um pouquinho no conteúdo, como o Lucas também trabalha. Então, você tenta agregar pessoas que tenham conhecimento técnico, né, da área. Então, esse é o nosso principal diferencial, né? A gente entende de marketing e a gente entende da parte técnica, que é o cliente, que é o que os clientes precisam, né? Sim. Então, foi assim, né, que eu cheguei no marketing. Não, entendi. Você estava lá no Instagram falando de geologia, afinal de contas você era geóloga, né? Oh, geologia é legal, olha isso aqui e tal. E daí isso se tornou bom, né? Bem feito e se tornou uma atividade profissional também, né? Legal. Exato, se tornou um negócio e hoje é a minha principal atuação, né? Eu trabalho somente através do geológico prestando esse tipo de serviço. Tá. Uma leve intervenção aqui, que acho que é interessante. Eu mesmo não sabia de toda essa trajetória, fui sabendo aos poucos aí com a Amanda, é que o que nos motivou e o que nos motiva lá do início, né, é compartilhar o que a gente gosta, o que a gente né, escolheu como profissão, e, pô, é tão fundamental e é tão primordial, né, na sociedade, no dia a dia, e por que ninguém conhece, né? Então é isso que eu, Amanda e toda a galera aí do Geológico, a gente... Bom, vamos tentar transmitir para as pessoas, né, de um jeito bacana de se ler, tecnicamente correto, né, interativo. Aí acho que por isso também é que evoluiu tão como está hoje, né? A gente só, no final das contas, só queria transmitir o conhecimento que a gente gosta, que a gente vê, né? Sim. Paisagens infindas, né? Sim. Então, acho que é legal. E é algo que encaixa muito com o propósito do podcast, né? Das newsletters, né? Sim. Que é compartilhar para que as pessoas saibam, né? O nosso talvez seja um pouco mais restrito, né? Mas a geologia é tão gigantesca, né? Sim, então, com certeza. Acho que é bacana aí essa ideia, né? O espírito inicial aí do geológico. Sim. E expliquem, Amanda e Lucas, para nós, então, como é que é o geológico. Tem o Instagram, tem o LinkedIn, tem várias redes, tem o site geológico.com.br, né? Quem quiser aí, que estiver nos ouvindo, acesse o site também. E lá tem um conteúdo de divulgação científica de geociências, então vocês estão explicando em vários momentos várias coisas de geociências. Como o Lucas falou, né? Gigante, geologia gigante, então não é GAC só, né? Tem GAC também, mas não só isso. Então vocês fazem essa divulgação científica. E também é uma empresa, né? Uma empresa de marketing que presta serviço para a empresa de geociências. Então, vamos supor, tem gente aqui que está me ouvindo que tem uma consultoria. De repente, essa consultoria precisa de um marketing para a consultoria delas. Vocês fazem também, é isso? Então, vocês fazem divulgação e atividade e o marketing particularmente para empresas. Essas duas coisas. Isso, exatamente, Marcos. A gente não saiu daquela veia inicial, né, que era o geológico. Então, a gente continua fazendo essa parte da divulgação geocientífica. O Instagram é o nosso carro-chefe, assim, né, vamos dizer, é onde a gente tem mais audiência. Legal. Mas, em contrapartida, do nosso site também, o blog, ele é muito acessado. Então, é onde a gente consegue ali falar um pouquinho, né, mais aprofundado sobre os temas. Então, a gente continua ainda levando a geociência, divulgando as geociências para as pessoas, mas a gente também tem esse braço, né, vamos dizer assim, da empresa, que é a prestação de serviços voltada para essa parte de marketing. Então, a gente produz conteúdo para as redes sociais, para blogs, artigos, e-books, vídeos, portfólios, tudo que precisa desse conhecimento técnico, né? Com a parte criativa e gráfica, a gente consegue atender e ajudar essas empresas, né? Então, mesmo que a empresa, né? Por exemplo, você comentou aí, né? Provavelmente, né? Pessoas que trabalham em empresas de consultoria ou até os próprios empreendedores e gestores dessas empresas que estão
ouvindo a gente, a gente consegue ajudar eles nos dois sentidos, mesmo se eles não tiverem uma equipe de marketing, a gente consegue entrar ali com a equipe de marketing para assessorar ele, né, nessa parte digital. Mas se ele já tiver também, a gente consegue atuar em parceria com essa empresa. Então, a gente pode dar um apoio, a gente consegue direcionar ali talvez quais temas, né, que a gente pode ajudar, a gente cria só o conteúdo, a gente envia para essa empresa. Então, dá esse apoio ali para a equipe de marketing que eles já têm. Né? Então, a gente consegue assessorar nesse sentido. Legal. Eu acredito, né? Eu não tenho os dados na minha mão, mas eu acredito que muitas empresas precisem desse tipo de trabalho. E eu também acredito, também não tenho os números, que a pessoa ela faz ela mesma sozinha. E né, provavelmente não fica bom, né? É claro. Sim. Hoje em dia, né, eu já ouvi muito, né, dos experts, assim, dessa parte de marketing, enfim, né, de grandes empreendedores, que quem não está no digital hoje não existe, né? Porque hoje você vai procurar sobre uma empresa, você entra no Google, você joga ali o nome dela, se ela não tem o site, você não encontra. Se ela não aparece, não está ali no cantinho no Google Meu Negócio, você não vai saber o telefone, o endereço. Sempre quando a gente vai comprar um produto, né, ou uma comida, saber num restaurante, vamos dizer assim, né, que é um pouco diferente dessa parte de serviços, né, mas a gente sempre entra ali no Instagram e procura. Então, eu acho que para essa parte de serviços não é muito diferente, né, a gente sempre tende a procurar, a gente quer saber mais sobre a empresa antes de contratar um serviço, né, a gente quer conhecer o profissional que está ali por trás dela, então a gente tenta fazer essa ponte, né, criar ali uma presença digital para essa empresa, de modo que as pessoas acessem, entendam o que elas façam, quais serviços oferecem, quem está por trás ali, né, das soluções. E é o que você falou, assim, as empresas de pequeno e médio porte, às vezes, a maioria são os próprios profissionais que fazem, né? Então, Sim. O pessoal aí da área técnica. A gente já não sabe nem direito de área contaminada, imagina de marketing, né? Não, você sabe, isso aí a gente pode garantir, mas normalmente o pessoal da própria área técnica que escreve, então assim, às vezes por mais que ele tenha um conhecimento aprofundado do serviço que ele presta, ele não vai entender muito bem ele do design, ou ele não vai conseguir aplicar uma comunicação, né, um pouco mais leve ali naquele texto, então a gente entra ali, né, com esse apoio, né, com essa ajuda pro pessoal. E tirando também esse peso, né? Porque acaba que se a gente atua nessa parte de comunicação, do marketing da empresa, o profissional técnico ele consegue agilizar mais as demandas dele, né? Ele consegue focar no que de fato ele é bom. Sim. Ele tá ali para ir para campo, fazer relatório, enfim, fazer ali as demandas dele que ele foi contratado para fazer como técnico, né? Não para atuar no marketing, na comunicação. A gente conseguindo atuar com essa empresa, né? Nesse sentido, a gente libera tempo ali e ele consegue focar ali e desenvolver mais, né, nas atividades que ele é o expert. E quais são os principais erros que nós, os técnicos, quando se metem a fazer isso aí, cometemos? Era isso que você ia falar, Lucas? Eu já vou até me silenciar aqui, nem vou falar nada mais. Não, pode falar aí. Não, imagina. Não, eu acho que esse diferencial aí que a Amanda comentou é bem interessante, porque vira e mexe a gente vê conteúdos de marketing de outras empresas, né? Eu tô bem acostumado a consultoria, laboratório, né? Sim. Órgãos ambientais e tudo mais. E aí você vê que às vezes o pessoal do marketing tem pouca ou nenhuma noção do técnico. Aí vai lançar lá alguma coisa, puxa, mas essa amostra aqui não tem nada a ver com isso aqui que você está representando. Então, assim, isso acontece bastante frequente também. Nossa, aí, tipo assim, bom, claramente, né, o pessoal do marketing não tem alguém que saiba, né, dar um toque ali para falar, ó, isso aqui, na verdade, não é disso aqui que você tá falando, não. Na verdade, é de outra coisa, né? E aí, acho que aí é que entra o diferencial, né? Que a Amanda falou, ela, né, reforçou, que é entender tecnicamente do que tá falando, né? E de como fazer, né? É aí que entrou bem, encaixou muito bem. Mas sim, eu como um técnico, a hora que ela
passa algumas instruções pra gente, fala assim, gente, olha só o que eu tava pensando aqui, né? Ela dá muitas dicas, né? Sim. Nessa área aí. Mas é importante dizer aqui que a gente está falando, né, do pessoal da área de comunicação e de marketing, que a gente também não é o inimigo, né? Claro, não, a gente está aqui para trabalhar em parceria com eles, né? Sim. E ajudar. Então, assim, sim, né? É claro que eles têm anos e anos também de conhecimento da parte de marketing, de comunicação, dessas estratégias, e a gente está aqui para somar, né? A gente entende um pouquinho do técnico, eles entendem das estratégias digitais, e aí, unindo, né, a gente consegue fazer esse combo, né? Muito bom. Né, no caso dessas empresas que já têm essas equipes, né? Então a gente consegue trabalhar em parceria com eles. Mas eu acho que o que mais a gente vê ali, o Lucas falou um pouquinho, né? De que às vezes as imagens, a ilustração está um pouco desconexa do que está sendo escrito, não é algo representativo, é uma amostra errada, ou é algo muito raso, né? Muito simples. Então você vê ali que não aprofunda. O pessoal ali não tem muito conhecimento para falar das coisas específicas ali do tema daquele post. Então, eu acho que são essas questões também. Quando vem e quando o conteúdo ele é produzido pelo técnico, a gente vê que é muito aprofundado, que está certo, mas só que não é um conteúdo denso. Né? É denso, não tem uma pergunta, não tem uma, sabe, não é leve, não tem as frases separadinhas, é muito texto, é um texto muito grande. Então a gente tenta fazer essas modificações. Entendi. Essa linguagem, um tradutor para traduzir as coisas é importante. Que como o Lucas pegou num outro tipo de erro, né? Eu estava pensando no erro do técnico que quer se meter no marketing. E tem, claro, o marketing fala assim, deixa comigo que eu sei de marketing, então o marketing é comigo. É ambiental, então o cara põe a árvore, né? Mas tem alguns casos que fica um pouco complicado. As duas áreas têm que se entender, né? Sim, exato. O marketing tem que aceitar com certeza os direcionamentos do técnico, mas o técnico também tem que entender que às vezes tem que ter uma modificação ali na forma como ele fez, né? Então ele tem que aceitar essas sugestões também para conseguir fazer ali um conteúdo que seja um sucesso ali, né, no final das contas. Eu penso no seguinte, a gente tinha uma empresa de sondagens, então nosso cliente era consultoria. Então, se eventualmente eu fosse fazer um marketing, eu tenho que atingir a consultoria. Eu quero que a consultoria saiba o que eu faço, né? Que eu faço um negócio bem feito e tal. Uma consultoria, não somos nós que atuamos no mercado de GAC que temos que conhecer o que a consultoria faz, certo? Quem tem que conhecer o que a consultoria faz é a indústria, é o público em geral. Como é que você consegue dosar isso aí de acordo com vocês, né, a empresa, o geológico, conseguem dosar isso aí? Como é que vocês conseguem entender o público-alvo, já que vocês também estão desse nosso lado aqui, né? Vocês conhecem mais o nosso meio. Como conhecer o cliente daquela consultoria? Eu acho que eu tento até conversar um pouquinho com as pessoas que trabalham com a gente aqui como os produtores de conteúdo parceiros, né? Que é o caso do Lucas. Então, eu sempre tento perguntar. Eles trazem para mim a expertise, né? Porque apesar deles trabalharem aqui também na parte de conteúdo, eles prestam serviço em outras empresas. Eles têm um trabalho deles, né? Então, eles entendem muito bem também o que eles buscam para contratar uma consultoria. Eles, às vezes, alguns deles trabalham nas empresas de consultoria, né? Então, eles já sabem ali um pouquinho dessa parte comercial, e outros contratam, né, as empresas de consultoria. Então, a gente tem esse diferencial também que eu consigo conversar com as pessoas que trabalham aqui com a gente. Mas nesse primeiro momento, quando a empresa, né, começa a trabalhar aqui com a gente, ela contrata os nossos serviços, então a gente tem esse bate-papo inicial, a gente tem ali um formulário que a gente envia para eles preencherem com várias perguntas, então tanto pesquisas, perguntas relacionadas ao mercado, aos serviços que eles oferecem, quanto às dores do mercado, então principais dúvidas que os clientes têm, quais são os principais serviços que eles oferecem, se tem algum estado, região, local que demanda mais esse tipo de serviço. Então, são perguntas que já direcionam a gente ali, que já dão várias pistas, assim, do que a gente tem que trabalhar. A gente também analisa os concorrentes, então, ver o que eles estão fazendo
de bom e também de ruim. Então, o nosso objetivo é sempre fazer melhor, né? Então, o que eles fazem de legal, a gente tenta se inspirar também, criar novos formatos, adaptar. E aí, o que eles não estão fazendo de tão legal, a gente pensa em como melhorar, né? Como fazer diferente. Então, a gente faz essa análise e acompanha também, né? Os concorrentes. Mas sempre quando a gente cria as pautas mensais, né? Então, vamos pensar num clique de redes sociais, que a gente tenha uma quantidade, né, X de conteúdo para desenvolver com eles por mês. Então, a gente faz reuniões com eles, né, periódicas. Então, a gente vê com o pessoal do comercial da empresa também qual que é o objetivo deles nos próximos 2, 3 meses. Então, por exemplo, olha, eu quero fornecer mais o serviço X ou o serviço Y. Então, quero que você reforce, que você fale mais sobre esse serviço. Então, o serviço ali é o ponto-chave, mas como que a gente vai tratar sobre esse serviço, né? Então, a gente pode trabalhar de diversas formas. A gente tem posts estáticos, carrossel, a gente tem aqueles vídeos curtos e a gente também tenta trabalhar de acordo com o objetivo de cada conteúdo, né? Porque quando a gente cria um material, ele tem que cumprir um objetivo. Ele não é criado de forma aleatória. Então, sempre quando a gente pensa numa estratégia, a gente tem os conteúdos que eles são de curiosidade, como você tem aqui, os que chamam a atenção mais das pessoas. Então, eles são do topo do funil, o que vai atingir muita gente. Então, vai furar a bolha e muita gente vai chegar. Aí, pensando no funil mesmo, a gente vai para a próxima etapa, que é o meio do funil. Nesse meio do funil, a gente tem que conscientizar a audiência de quais serviços que aquela empresa oferece. Então, no primeiro momento em que a pessoa conheceu sua empresa, começou a te acompanhar. Entrou no seu site, começou a te seguir na rede social, enfim. Aí, no segundo momento, ela vai ver o serviço que vocês oferecem, as soluções que vocês trabalham. Então, ela vai falar, olha, já comecei a seguir aqui, esse pessoal é interessante, eles prestam um serviço X. E aí, no terceiro momento, que é o terceiro estágio ali do fundo de funil mesmo que a gente fala, é o momento da gente criar um conteúdo para a pessoa tomar decisão. Então, quando a gente quer converter aquela pessoa. Então, o que é que falta? Ela já conhece a empresa, ela já sabe o serviço que eu ofereço, o que é que está faltando para ela tomar decisão? Então, ali a gente traz feedback de clientes dele, né? Projetos que ele já desenvolveu. A gente traz ali os próprios gestores da empresa para um vídeo, para falar um pouquinho, mostrar a cara, falar a experiência dele no mercado. Então, para cada estágio do funil, a gente tem um tipo de conteúdo específico que tem que ser criado para cumprir o objetivo. Então, tem uma ciência ali, não é algo muito simples, não é algo muito aleatório. E certamente tem acompanhamento, então tem um monitoramento, tem alguma coisa que te permita avaliar se a estratégia está dando certo ou não, certo? Sim, as próprias redes sociais dão as métricas para a gente, né? Então a gente consegue fazer esse acompanhamento ali ao longo do mês e no final do mês a gente sempre troca uma ideia com o cliente, a gente apresenta um relatório, mostra para ele ali o que deu certo, o que não deu, quais são as nossas sugestões para o próximo mês, o que tem que ser mudado. Enfim, tem essa análise de métricas e essa troca de ideias aí para desenvolver as próximas etapas, né? Decidir o que vai vir nos próximos meses. Tudo bem que eu sou um cara velho, né? Então, um cara meio desconfiado e tudo mais. Então, eu vejo um negócio que... Não é nada, olha só, tem podcast, tem newsletter, tem site, tem um monte de coisa, não tem nada de velho aí não, Marcos. Pois é. Eu tô querendo ter braço e tô querendo conseguir criar uma newsletter num canal no YouTube. Não tô conseguindo. Mas eu comecei com isso. Então, acho que é por isso. Mas o caminho inverso, né? Sim. Tá bom. Não, mas eu fico desconfiado, sabe? Quando vem um negócio assim, os caras estão querendo me enrolar aqui nesse Instagram. Tem uns caras querendo me enrolar. E como é que você faz para não soar falso? Vamos supor que você está prestando serviço para uma consultoria, né, de áreas contaminadas, que é o nosso tema aqui. Como é que você faz para não soar que aquela consultoria está engambelando os seus clientes, assim, está querendo jogar uma... Hoje no digital existe muita promessa, né? Muita promessa falsa. Então, assim, e empresas existem aos montes, né? Você vai pesquisar empresa de consultoria na parte de GAC, na parte de meio ambiente, na parte de licenciamento ambiental.
existem diversas, né? Sim, Então, sim. como que a gente diferencia, né? E passa essa credibilidade, né? Vamos dizer assim, essa autoridade para as pessoas. Eu acho que são 3 fatores, mostrando ali as pessoas, então humanizando, porque quando a gente publica só imagens estáticas ou não tem a imagem dos colaboradores, dos técnicos que trabalham no projeto, então fica algo muito imaginário. Você não sabe quem está ali por trás, você percebe que é uma imagem tirada de um banco de imagens, então você não sabe quem que é aquela pessoa que executou o projeto. Então, esse é um dos pontos, né? A gente sempre tenta humanizar e trazer os profissionais, os gestores, os empreendedores à frente do negócio, então mostrar a carinha deles, né? Depois a gente tenta trabalhar com a parte de prova social, né? Que é mostrar ali feedback de cliente, então mostrar a mensagem que eles mandaram, os projetos que foram executados. E eu acho que em terceiro lugar, sempre publicar fotos, né, do trabalho que está sendo desenvolvido. No Instagram dá a possibilidade de a gente usar os stories, né? As outras redes não dão, mas o Instagram dá essa possibilidade. Então, mostrar ali o que está sendo feito naquela semana, qual o trabalho que está sendo desenvolvido, fazer esses vídeos. Então, eu acho que isso aí já passa uma credibilidade. A pessoa vê de fato que aquilo ali é o seu dia a dia, né? O seu trabalho que você está executando. Quando puder, sempre trazer explicações desses profissionais do que está sendo feito, porque eu acho que mais do que a gente publicar uma arte, escrever uma legenda, é muito mais importante que as pessoas apareçam, que os próprios técnicos do projeto apareçam, dê as explicações. Isso causa muito mais impacto. E a gente vê isso diretamente nas métricas, tá, Marcos? Assim, é gritante a diferença de quando a gente traz uma imagem que ela é autoral, vamos dizer assim, então a própria empresa tirou no campo. Ou então a própria empresa contratou um fotógrafo, mesmo que seja uma foto profissional, né? Foi lá na empresa, tirou foto dos colaboradores, e aí a gente consegue compor o design com essas fotos. Quando tem esse material autoral para compor essa parte criativa, assim, o desempenho ele é muito, muito, muito melhor do que quando a gente só publica uma foto de uma paisagem aleatória, ou pega uma pessoa de banco de imagens. Então, são um dos pontos que eu acho que reforçam a autoridade e fazem a pessoa confiar, né? Pensando naquele funil lá do conteúdo, então é a última etapa lá quando a pessoa tem que tomar a decisão. Então, ela viu você, sabe que você é especialista, que você está trabalhando, que você é confiável ali, você sabe do que você está falando, então ela resolve entrar em contato. E como é que um cara técnico, que nem o Lucas, como é que ele participa disso? Porque tudo isso que você está falando é mais dos especialistas em marketing. Onde é que entra o especialista no assunto ali, né? Então, se uma consultoria de áreas contaminadas contratar o geológico, certamente você vai precisar do Lucas para fazer alguma coisa. O que é essa alguma coisa e como essa alguma coisa entra na história? Exato. Eu vou introduzir aqui, depois você continua, depois você fala, tá, Lucas? Mas, então, por exemplo, a gente já enfatizou aqui, né? O Lucas também enfatizou que um dos nossos diferenciais é o conhecimento técnico, né? Então, por mais que eu seja formada em geologia, eu não sei de todas as áreas, né? Então, eu busco profissionais de cada área para me auxiliar. E aí o Lucas é um deles, né? Ele atua na parte de meio ambiente, recursos hídricos, o GAC, enfim. Então, quando uma empresa entra em contato com a gente, ela pode solicitar algum serviço específico, né? Então, vamos supor que seja artigo para blog. Então, ali nós vamos determinar com ela uma quantidade por mês de conteúdos. E aí nós vamos criar uma estratégia inicial ali, nós vamos falar, eles querem falar sobre os assuntos X, Y, Z, e aí vamos criar ali um calendário, né, de conteúdo para os próximos meses. A partir da abordagem que a empresa quer trazer, da forma como eles querem se comunicar, aí eu trabalho em parceria com o Lucas, por exemplo, para desenvolver esse conteúdo. Certo. Então, eu tento passar ali, quando possível, né? Eles participam das reuniões também, junto com o cliente, mas caso não seja possível, eu tento ao máximo explicar ali um pouquinho sobre a empresa, falar dos objetivos, né? Eles veem ali um briefing sobre as empresas, sobre as empresas principais, né? Serviços que eles oferecem, etc. E aí ele entra
desenvolvendo esse conteúdo técnico, né? Que é um Nesse texto. caso aqui que eu falei para blog. Isso. É um texto. Aí pode falar um pouquinho aí, Lucas, da parte, por exemplo, esse exemplo aí de artigo, né? Para blog, que é um conteúdo um pouco mais denso, né? Um pouco mais longo. Isso, basicamente a Amanda traduz a ideia, né, do que se quer, seja de consultoria, né, ou de empresa e tudo mais. E aí a gente tenta entender, formar ali um textinho, né, um conteúdo para blog, que aí pode virar em outras formas também, né, a depender do cliente. Eu, como atuante no GAC, tenho a capacidade ali de manusear os conceitos e tudo mais e tentar deixar, né, de uma forma mais palatável, né, a depender do cliente. E é bem interessante, assim, ver como traduzir o conteúdo do GAC, né, para as redes sociais. Isso é bem, bem interessante. E até como a Amanda falou, aí a gente pode expandir para todas as áreas, né? Ela busca, vira e mexe, manda uma mensagem: você conhece alguém que trabalha com tal coisa, com geotecnia, tal? Então ela formar uma rede, né? Uma rede de contatos, como ela falou, né? Eu sou geóloga, mas não sei de tudo. A geologia é muito vasta, né? Sim. E aí ela busca, né? Já me abordou também assim: Lucas, como é que eu aprendo um pouco de GAC e tudo mais? Eu vejo que é uma área muito interessante, né? Aí eu já dei aquelas dicas, né? O pessoal da ESAS faz uns cursos legais, né? Isso, já. Porque às vezes a gente faz o conteúdo, né? E ela dá aquela revisada, dá aquela averiguada com a visão da pessoa que entende do marketing, né? Da geociência e tudo mais. Só que aí ela fica assim: bom, mas será que eu entendi isso aqui? Porque é um conteúdo bem específico, né? Aí eu explico pra ela, né? Então tento também levar um pouquinho de conteúdo do GAC pra ela, para que ela, bom, então beleza, então é isso mesmo, não, então tá errado, vamos dar uma mexida aqui. Não é isso que o cliente precisa, né? Não é isso que o cliente quer. Isso. Porque aí fica, né, uma visão que ela precisa ser um pouco enviesada, né? Não só pelo objetivo do conteúdo e tudo mais. E fora aqueles que são para divulgação, né? Porque aí é mais livre, né? É conteúdos que a gente tem interesse, que a gente gosta. De vez em quando ela dá umas cortadas também. Não, Lucas, esse conteúdo aí acho que não vai fazer muito sucesso e tudo mais. Só de vez em quando. Eu sei Não, como é mas que é, a Lilia faz a mesma coisa comigo aqui. Então, pois é. Não, mas tem um conteúdo que a gente fez que ficou sensacional, assim, é muito minha infância, mas geologia também, que é do Jurassic Park. Você deve lembrar, né? Nossa, não, esse ficou 10. Não, eu pensei assim: Sensacional. Amanda, e se a gente fizesse um conteúdo da parte científica, né, dos filmes? Acho que, pelo menos pra mim, né, bem significante, né? Sim. Aí a gente fez, assim, eu fiz só a parte, né, escrita, puxei alguns artigos científicos e tudo mais. Só que a hora que foi pro Instagram, aí, assim, ficou sensacional, né? Aí o pessoal de marketing arrasou mesmo. Porque é igual ele falou, né? Às vezes a gente cria um texto, um artigo, né? Que ele é um pouco mais denso, vai para o blog da empresa, por exemplo, mas depois a gente consegue usar esse conteúdo e transformar ele em algo mais leve para a rede social, né? Então a gente resume bastante ali, traz algumas pílulas e leva esse conteúdo para a rede social. Mas esse conteúdo que o Lucas falou é o que é mito e o que é verdade, né? Pensando na parte científica, né, ali do Jurassic Park. Então, esse foi é um dos queridinhos, assim, eu gosto muito dele também. Sempre quando posso, estou compartilhando aqui. Mas ele falou um pouquinho, né, também da parte de acordo com os objetivos, né, de cada cliente. Porque tem cliente que eles deixam a gente um pouco mais livre também, né? Certo. Então a gente consegue fazer a comunicação ali de forma mais leve. É claro que não deixamos de lado a parte técnica, mas a gente consegue brincar um pouquinho mais ali na escrita, enfim, deixar um pouco mais dinâmico. E já tem cliente que quer 100% técnico, né? Então, bem rígido, bem denso. Então, a gente tenta ali entender qual o objetivo do cliente para chegar nesse conteúdo final. E aí também, né, o Lucas aprendeu também que a gente tem que
tem um pouquinho na parte de blog, a gente não escreve igual escreve para revista, né, Lucas? Pois Tem vários, não escreve igual quando vai publicar um artigo em uma revista. Então, não, mas é algo que a gente vai ter que ir aprendendo, né, com o tempo. Acho que hoje tá melhorzinho já, mas não, isso tem vários requisitos também, né, que o próprio Google indica para a gente como boas práticas, né, para escrever um texto. Então, isso aí também a gente vai passando um pouquinho disso aqui para os nossos redatores, para o pessoal que produz conteúdo. Então, vamos compartilhando isso com eles também, porque é claro que além da gente ter um conteúdo tecnicamente, né, bem escrito e que seja agradável ali aos olhos, ele também tem que ser agradável para o Google, né? Não adianta a gente publicar e ele não aparecer em lugar nenhum. Se alguém procurar lá, colocar lá na busca do Google, esse conteúdo não aparecer para ninguém. Então, tem certas regras que a gente tem que seguir, boas práticas para escrever esse material, para que ele apareça, assim, né? Para quem faça essa busca, né? Vamos dizer assim. É interessante. Eu ouvi falar que tem a função de copy, né? Copywriter ou copy, né? Que é a pessoa que escreve. E não só para blog, mas como outras coisas, tipo roteiro de vídeo, por exemplo, né? Vocês fazem isso também? Ou a pessoa do vídeo é que toma as decisões, ou tem alguém para escrever o que vai ser feito no vídeo e depois o vídeo? Tem também, a gente pode trabalhar das duas formas, né? A gente costuma criar um roteiro, né? Então, o cliente passa ali para a gente qual que é o objetivo, né? O que ele quer tratar naquele vídeo, quais serviços que ele quer mencionar, enfim, o objetivo geral, o público-alvo. Então, a gente cria ali o roteiro daquele vídeo e passa para o cliente, né? Hoje a gente não tem a empresa que faz a captação. Então, a gente trabalha só nessa parte inicial da estratégia e da copy, né? Que seria o texto, né? Essa escrita persuasiva, vamos dizer assim, com essas estratégias de marketing. Mas aí a gente dá essa ideia ali do roteiro para a pessoa. E aí só essa parte da captação, da gravação em si, que aí, né, a gente precisa do apoio de uma empresa parceira. E como é que esse serviço de vocês é cobrado do cliente? É por inserção? É por mês? É por rede social? É por postagem? Como que funciona isso daí para gente que não conhece nada disso? Não, é bem tranquilo. Eu aposto que cabe no bolso de todo mundo que está ouvindo esse podcast aqui, né, Lucas? Eu aposto. Com certeza. Pode solicitar aí, mandar para a gente uma mensagem, mas é mensal, né? Mas aí varia de acordo com a demanda do cliente. Então, por exemplo, temos clientes aqui que é só material para blog, então a gente só escreve artigos. Tem cliente que é só rede social, então a gente produz só material para rede social. Tem cliente que é de vídeo, tem cliente que é tudo. Então, a gente faz ali um pacote maior e faz a proposta para esse cliente. Então, assim, depende realmente da demanda atual dele, da quantidade, vai depender muito da periodicidade também. Então, a quantidade de materiais que ele quer receber ali por mês. E aí também depende se ele vai querer que a gente faça a gestão também, né? Então, a gestão seja do blog, ou seja, da rede social, que é a nossa equipe ficar responsável por acompanhar as métricas, fazer as publicações, as configurações necessárias, seja de rede social ou seja de blog. Então, aí tem essa parte da gestão também. Então, tudo é bem personalizado, mas o que influencia mais diretamente é a periodicidade, a quantidade de materiais, né? E todos os clientes são da área de geociências, é claro. E como é que isso é distribuído, mais ou menos? Mineração tem 80%, geotecnia tem 20%, GAC tem nada. Como é que funciona? Não, é dividida, a gente atua, nosso foco são as geociências, né? Então é o que a gente de fato tem, a expertise técnica, né? Mas eu acho que principalmente também por conta de eu ter formado em Minas, né? E pelo início lá do geológico, né? Eu acabo que tende a falar mais de mineração, né? Tanto por Minas Gerais e tanto pelo meu estágio, pelo que eu estava fazendo na época, né? Então, muitas das pessoas que acompanham a gente são da parte de mineração. Então, hoje, os principais clientes que a gente tem são da parte de consultoria para mineração, depois a parte de consultoria para meio ambiente. E aí já entra tudo, a parte de GAC, a parte de licenciamento ambiental, a parte de ESG,
Então, tem para monitoramento de fauna aquática, tem também essa parte de geotecnia e tem barragens também. Então, aos pouquinhos aí estamos conseguindo atingir outros clientes, mas ainda o principal é mineração, consultoria para a parte de mineração. Legal, consultoria para mineração, então, né? Interessante. Os nossos principais clientes são. E quem vai contratar a consultoria para mineração, certamente é uma mineração. Então, essas consultorias têm que aparecer para as mineradoras. É isso, né? São as mineradoras, ou, por exemplo, a gente tem também os clientes que eles prestam serviço para, às vezes, fazer um requerimento de mineração. Então, nem sempre o cliente final já é a mineração. Às vezes é um empreendedor, uma pessoa que está querendo começar ali, né, no setor mineral, está fazendo requerimento de uma área, querendo, enfim, pesquisar se ali tem algum tipo de minério. Então, tem essas pessoas que estão começando também, aí nem sempre já é uma mineração ou PJ, né? Às vezes é uma pessoa física também. E aí, nesse bate-papo inicial que a gente tem com as empresas, a gente tenta fazer exatamente essas perguntas que você está me fazendo, né? Quem que é o seu principal cliente? Né? Se é o seu principal cliente é uma outra empresa ou é uma pessoa física, né? Então, porque aí vai diferir, né? O conteúdo que nós vamos criar, os objetivos, os formatos, então tudo isso aí a gente tem que saber mesmo para criar algo bem assertivo. Você falou do ESG, né? E o Lucas me ouve com mais frequência, sabe que eu costumo criticar o ESG por ser da minha visão, claro, né? Um negócio que não vai resolver. É um jeito do rico continuar mais rico e o meio ambiente continuar devastado. E como é que vocês estão na divulgação científica, né, das geociências, e isso é um ponto importante para a divulgação científica e para as geociências, né? É interessante que o ESG tenha sucesso para quem está no meio das geociências. Como eu falei no início, eu sou velho, né, meio desconfiado, então eu costumo, né, ser mais chatão. Mas vocês não. Então, como é que vocês veem o ESG e como o ESG vai impactar nos trabalhos do geológico? Você falou um pouquinho dessa parte de ser duvidoso, né? De ser falso, que acho que o ESG talvez não resolveria nas questões atuais. Hoje a gente vê muito só marketing, né? Só essa parte, né? O pessoal, eu não sei se esse termo seria o adequado, mas o pessoal fala muito da parte de greenwashing, né? Que é divulgar algo ali que não é real, né? Sobre a sustentabilidade, enfim, fingir que você tem um serviço que realmente está preocupado com a sustentabilidade ou um produto que é sustentável. Então, eu acho que isso, alguns anos para trás, ele acontecia bastante. Atualmente, eu vejo uma mudança, sim. Eu acho que, principalmente das empresas que a gente atende, elas já têm, pelo menos, um pouco dessa noção do que é e de como que elas têm que implementar isso no dia a dia delas, né? Mesmo que não seja de uma forma muito ampla em todos os processos, porque é claro que não é algo simples de ser aplicado, né? Mas eu vejo que já estão se preocupando, então a gente tenta entender se elas têm algum projeto específico, alguma linha de atuação que seja direcionada para isso, e a gente tenta divulgar ali, né? Até mesmo para mostrar o diferencial dessa empresa, né? Então, aí eu acho que já voltado, né, para a parte do geológico em si, eu acho que o nosso objetivo como divulgação científica, né, geocientífica, nosso objetivo é reforçar, né, falar que de fato as empresas elas têm que se preocupar e têm que investir nisso, né. Hoje em dia, acho que nosso papel também como uma empresa de marketing é falar que só dizer hoje já não funciona mais, né, a empresa ela tem que realmente fazer. Ela tem que mostrar resultado, ela tem que se preocupar com aquilo, né? Que ela está dizendo, né? Entre aspas, que faz. Não adianta só dizer, ela tem que fazer. Então, mais do que dizer, ela mostrar resultado, né? Daquilo que ela tá falando. E nosso papel também é sempre, principalmente, né? Pensando aí no setor da mineração, que é o que tem um impacto, né? Ambiental muito grande, a gente sempre tentar reforçar, falando que os projetos têm que ser desenvolvidos, né, pensando nesses pilares, e também, às vezes, mostrar para quem é leigo, né, de que existem projetos que, de fato, já são baseados nisso, né, então talvez
trazer exemplos, boas práticas, né? Mostrar que isso já acontece de alguma forma. É claro que ainda é minoria, né? Mas existem, né, alguns projetos que têm aí esses pilares. E aí, acho que nosso papel entra um pouco nisso, né? Como geológica, como divulgação científica, é falar da importância e mostrar também o lado bom, né? Acho que você tocou num ponto interessante aí, Tanaka. Que nós três aqui, eu acho que cai um manto de responsabilidade na gente quando a gente pega, não, vamos divulgar alguma coisa relacionada à ciência. Bom, então acho que o primeiro filtro que a gente tem que ter isso aqui tá certo? Isso aqui vai ser bom para alguém? Uhum. Porque imagina a gente fazer alguma divulgação, seja para cliente ou seja aqueles conteúdos gratuitos, né, de modo só divulgar mesmo, e tem alguma coisa que a gente acha que é totalmente errado, né? Então, assim, bom, peraí, será que eu tô fazendo uma coisa certa, divulgando algo que eu pessoalmente acho errado, né? Então, eu como geólogo, né, nós todos como cientistas aqui, eu considerado como ambientalista também, eu reflito bastante se ao desenvolver esse tipo de conteúdos, se a gente está fazendo uma coisa boa, se está trazendo benefícios à sociedade, à empresa, né? Se a gente for pensar só como um cliente, né, atendendo uma demanda, mas poxa, será que eu não posso falar, ó, acho que esse tema que você está querendo investir tá meio ultrapassado, né? Eu vou falar sobre algo que não seja compatível com sustentabilidade, com ESG, é o que ela falou, né? Vou reforçar a ideia boa, né? Se ele tá fazendo de fato, aí a gente não tem como, né, descobrir, mas eu vou divulgar conteúdos que tem uma boa índole, né? Uma ciência boa por trás, né? Então, eu penso bastante, né? A gente faz alguns sobre o antropoceno, né? Sim. Teve a Lívia, que é uma participante aí também do Geológico, fez um conteúdo muito bacana, né? Sobre os impactos que a sociedade tem ocasionado, né? Nos tempos atuais, que cada vez mais vai estar integrando a geologia, Sim. porque a gente está modificando, né? E tudo mais. Então eu sempre penso, né? Será que isso aqui é bom ou ruim, né? Se for ruim, acho que, né, talvez não seja uma boa ideia. Então, teve uma vez que a Amanda passou assim, bom, Lucas, a gente vai fazer um conteúdo sobre lítio, né? Poxa, mas ela me colocou bem um de mineração, né? Que não é a minha praia. Mas aí eu descobri coisas que eu não sabia, né? As fontes de lítio, aí já pensou, bom, se eu pegar alguma indústria, se eu pegar uma preliminar aqui que tem alguma coisa a ver com lítio, né? Algum processo, agora eu já entendi um pouco mais. Aí, aplicações do metal que eu não conhecia. Então, é bom conhecer também conteúdos que você não está muito familiarizado. Sim, claro. Então, os outros colegas produzem conteúdos diversos e é por isso que eu entrei, né? Porque eu me interessava pelos conteúdos de geológico, aí surgiu oportunidade e tudo mais. E é bom, é muito interessante ver conteúdos diferentes. Não, com certeza, isso com certeza. Nem todos a gente concorda, né? Mas é algo que você tem que estar exposto também, né? Há coisas que você concorda, que não concorda, mas que respeita, né? E entende como necessário, né? Em algum momento. Embora vocês tenham atuação forte no Instagram, eu me recordo de ter visto também no LinkedIn, né? Acho que até foi o negócio do Jurassic Park que eu vi no LinkedIn. Ele acaba jogando para o blog, né? Ou para o site do Geológico. Eu acredito que tenha sido isso. Começa lá no LinkedIn e vai para o site do Geológico. Eu fico me perguntando isso, mas vocês que conhecem mais o assunto, vocês podem me dizer. As pessoas leem os blogs ainda? Ou ninguém tá nem aí, só vê lá no Instagram o carrossel, o story e vamos em frente? As pessoas leem, mas normalmente quem tá no blog é uma pessoa que tá procurando uma coisa específica, né? Às vezes na rede social, você tá rolando ali o feed do LinkedIn, do Instagram, você acha aquilo interessante e para. Aí você lê. Mas não é porque você estava procurando aquilo. Então, ali na rede social, você tem que chamar a atenção da pessoa, você tem que despertar a curiosidade dela, fazer ela parar para ver aquilo. Certo. Já no blog, é diferente, o objetivo da pessoa é diferente. Ela entrou ali porque ela quer saber sobre aquilo. Porque ela teve que fazer a busca. Ela entrou lá no Google, colocou uma palavra-chave, colocou uma frase específica.
Então, se ela clicou no seu site, entrou no seu site, é porque ela entende que aquilo ali pode responder a dúvida dela. Então, as pessoas tendem a ler. Quem acessa tende a ler sim. Então, como já são pessoas que elas já têm dúvidas específicas, já querem saber sobre aquele assunto, então elas tendem a ler sim. O nosso site ele recebe bastante acesso, né? Ele recebe mais de 10 mil visitas por mês. Então, muita gente lê, muita gente. Eles vão de buscas mesmo ou como eu fui, né? A partir do LinkedIn ou a partir do Instagram? A maioria é orgânico, então a maioria é do Google mesmo. Tem ali, né, um pouquinho que vem no Instagram, do LinkedIn, mas vamos dizer assim, 80% é Google. E de pesquisa orgânica mesmo. E no site ou nas redes dos clientes? Pega um cliente qualquer aí, pensa em algum deles, conta pra gente o que aconteceu depois que vocês começaram a trabalhar. Ele aumentou as buscas, ou aumentou a audiência na rede, ou ele fechou negócios? Como é que vocês conseguem mensurar alguma coisa de um ou mais de um cliente de vocês? Legal sua pergunta, porque, por exemplo, pensando em conteúdos de blog, né? Aí já entra aqui um pouquinho também no que eu comentei, né? Do pessoal que trabalha com a gente tem que aprender um pouquinho sobre a parte de SEO, né? Que é o que a gente chama que é a escrita para o Google, né? Para artigos, para blogs, enfim, que serão publicados em sites. Então, é legal que a gente tenha conhecimento técnico e também tenha esse conhecimento de SEO para a gente conseguir escrever esses materiais. Porque não adianta deles serem publicados, mas eles não serem encontrados por ninguém, né? Então, é muito importante para a gente seguir essa estruturação para quando alguém perguntar, enfim, colocar uma busca ali no Google, a gente aparecer na primeira página. Porque eu acho que vocês podem até dizer da experiência de vocês, a maioria das pessoas não passa para a segunda página do Google. É muito difícil. Você tenta resolver seu problema na primeira. Então, nosso objetivo é estar na primeira. Então, quando está, tende a receber mais cliques, né? Então, a gente consegue, né? Sempre no final dos conteúdos, a gente tenta fazer uma chamada, né, Lucas, para o serviço do cliente. Então, por mais que seja um tema bem específico, lá no final a gente fala como que aquele cliente pode atuar relacionado àquele tema, se ele tem algum serviço que ele oferece específico, ou então até fazer algum link com algum projeto que ele já realizou, um case de sucesso, estudo de caso. Então, a gente sempre tenta fazer esse link ali ao longo dos conteúdos. Às vezes, não ele é um conteúdo técnico, mas ele tem um objetivo comercial, né? Lá no final, a gente quer que a pessoa tenha consciência. Tudo bem, a gente pode ter respondido a dúvida dela ao longo do texto, mas lá no final ela tem que ter consciência. Olha, a empresa X, ela oferece o serviço XYZ e eu posso procurar ela em alguma situação. Ou até mesmo agora. Beleza, já sanei minha dúvida, mas eu acho que eu preciso de uma ajuda. Então, vou entrar em contato com esse pessoal aqui. Então, os textos, eles têm o seu objetivo também, né, de converter. Mas a gente também consegue aproveitar os textos, né, quando envia na newsletter. Então, tem alguns clientes que têm newsletter, então a gente envia sugestões de leitura por e-mail. A gente consegue utilizar os textos também no LinkedIn, né, compartilhar direto por lá. Então, a gente consegue tanto aumentar, né, a taxa de acessos do site, como também a busca pelo serviço, né? Procurar saber mais pelo serviço. O que a gente não consegue se responsabilizar é pelo fechamento do serviço, né? Porque a gente não trabalha ali no comercial, né? À frente. O nosso objetivo é levar o conteúdo para o possível cliente. Entendi. Aí, a partir do momento que ele entra em contato, aí a gente já precisa da colaboração do time comercial da própria empresa, né? Que aí eles têm ali que fazer o showzinho, fazer ali o merchandising deles também para conseguir fechar o negócio. Então, a principal função, e que vocês têm tido resultado, é aumentar o acesso no site e aumentar o número de buscas que eles têm. Sim, também aí na parte de redes sociais também, né? Se a gente cria algum material, o nosso objetivo é alcançar mais pessoas, né? Fazer com que elas se interessem e eventualmente entrem em contato, né, com essa empresa. Acho que de alguma maneira o alcance aumenta, né, da empresa, a presença da empresa também aumenta. Isso junto a um bom conteúdo, eu falar, bom, os caras eles estão sempre aqui, eles dão um conteúdo interessante, acho que eu vou dar uma chance, né? Acho que essa é a ideia, né?
Exato. E por mais, às vezes, que nem seja nesse momento que ele lê o texto, né, Lucas? Às vezes é até uma pessoa que tá, um profissional júnior, ou ele é um estudante, ele leu aquele conteúdo ali. A gente, igual o Lucas falou, a gente aumenta também a presença digital dessa empresa, né? A gente conscientiza as pessoas sobre a existência dela. Então, a pessoa já vai saber o nome dela ali, vai saber quais serviços elas oferecem. Por mais que ela não contrate um serviço agora, mas daqui talvez 2 anos eu estou trabalhando em uma empresa que precisa contratar outra, eu vou lembrar dela, eu vou entrar em contato. Tem aquele pessoal que de vez em quando eu acesso o blog, que de vez em quando eu vejo conteúdo interessante ali na rede social, eles fazem esse tipo de serviço. Então, a gente não pode pensar também que é um trabalho rápido, né? Que no primeiro mês... Exato, segundo mês, terceiro mês, não, é um trabalho de longo prazo, de formiguinha mesmo, né? Bom, vou abrir uma concessão para vocês especial aqui, que vocês podem fazer uma pergunta para mim. Eu acho que você também, como divulgador científico, Tanaka, conta aí pra gente como que foi os piores percalços aí, né, desde da ECD, sondagem, aí chegou na divulgação no YouTube, aí agora me parece, né, eu tenho grande certeza, na verdade, que está bem consolidado, né, esse modo que você está atuando agora. Então, conta aí pra gente como é que foi. Não, percalço assim de ter desgosto com isso, praticamente nenhum, né? A gente, claro que comparado com você ser um empresário, né? Você ser um divulgador científico, falando em dinheiro, te rende muito menos, é lógico, né? Muito menos. Né? Salários de executivos nas grandes consultorias certamente é muito maior, não tem nem comparação com o que a gente obtém, né? Mas isso me permite fazer coisas legais, como dar aula, por exemplo. Recentemente, né, fui convidado lá para dar aula na PUC, inclusive o Lucas é meu aluno, né? Coisa maluca, né? Mas ele é meu aluno. E dar aula na Unesp. Então isso aí é uma coisa bem bacana, que eu gosto bastante. Então isso, né, essa atividade me proporciona fazer essas outras coisas que eu gosto bastante. Me proporciona também escrever, uma coisa que eu gosto é escrever. Então a newsletter eu escrevo, né, toda ela, tal. E os episódios técnicos eu também escrevo eles inteirinhos, né? Então isso me exercita. Então o principal percalço é isso aí, a falta de tempo para fazer mais coisas que eu gostaria de fazer, porque eu gosto de escrever, então eu escrevo tudo isso. Eu tive sorte, né? Toda a minha vida tive sorte, mas nessa transição tive também sorte, porque eu já era uma pessoa conhecida, né? Dou aula no Senac há bastante tempo, então as pessoas me conhecem e eu tenho sorte que elas gostam de mim. Então muita gente, tá fazendo aí, deixa eu ouvir, deixa eu contribuir de alguma forma, ou com dinheiro, ou a maioria das pessoas com sugestões, faz isso, faz aquilo, olha, eu tenho uma notícia aqui e tal. E eu tenho uma vantagem também de ter uma credibilidade, vamos chamar assim, né? As pessoas acreditam que eu estou fazendo realmente aquilo que eu estou falando que eu estou fazendo. Então isso facilita também o trânsito. Então foi relativamente fácil fazer essa transição, descontando o fato de que a gente vive, né, no fio da navalha aí, com relação a dinheiro, mas tudo bem, essa é a vida do trabalhador brasileiro, né? Você comentou aí do tempo, né, da falta de tempo. Você escreve a newsletter, escreve os episódios, e quem não produz, quem não faz, não sabe o trabalho que dá. É verdade. Né? As pessoas acham que é rápido, que é fácil, é só um textinho, é só uma arte, é só um podcast, é só entrar ali e gravar. Vai as pessoas fazerem, né? As pessoas não têm consciência, né, do trabalho que dá e da dedicação que você tem, né, para o projeto. Sim, sim. É isso mesmo, demora bastante, né? E a newsletter, por exemplo, eu pego as notícias, vou selecionando, ou as pessoas me indicam, né? O Lucas me indica muitas, né? Outras pessoas também, e eu mesmo procuro por outras, e eu não coloco a notícia somente, né? Eu falo, olha, tá aqui o link. Eu gosto de comentar a notícia, né? Eu pego trechos ali e faço os comentários no meio, porque acho que é isso que quem está lendo ali, é isso que ela quer, né? Senão ela mesma lê a notícia. Exato, ela quer ver a sua visão, né? Isso. Senão ela acessa o link e entra lá e lê o que está escrito. Então dá trabalho, né? E um ponto interessante aí que você levantou, Tanaka, é que
ao escrever, né, e ao gravar, existe muito estudo, né? Sim, E isso que eu acho muito bacana, né? Pra gente desenvolver alguma coisa que a gente sabe, às vezes a gente leva bastante tempo, assim, mas aí você vai buscar conteúdos diferentes, fontes diferentes, e aqueles que a gente não sabe, vixe, aí é pois pior é. ainda, né? Não, Então, com certeza. imagina se eu tô falando algo que eu não sei, não vou falar besteira, né? Então, Vixe, é. Não, a minha pergunta vai mais para o viés empreendedor, comercial. Ih, agora hum, ficou ruim, mas vamos lá. Não, eu queria saber, por exemplo, assim, como que você chegou nesse objetivo, né? Porque você tem a sua carreira profissional, você já falou que você é professor, né? Atua também, empreende, né? Tem, enfim, seus negócios, mas tem também essa parte hoje dessa divulgação, né? Científica. E como você tomou decisão, né? Por que você decidiu, mas também se isso te abriu outras portas, né? Se isso te levou a conseguir, né, novos negócios, enfim, a conhecer outras pessoas, te direcionou a projetos interessantes, como que isso, né, abriu sua mente e também abriu, né, as suas portas no mercado, né, vamos dizer assim. Com relação a coisas interessantes, foram muitas. Eu perco até as contas de tanto falar. Mas eu vou me lembrar de uma aqui, que é um pouco mais recente, né? Há menos de um ano, o pessoal de uma prefeitura pediu que eu ajudasse, né? Eu os ajudasse ali a fazer os memoriais de contratação de empresas do GAC, né? Então, eu atuo como um consultor, aí, não um consultor, mas consultor que está propondo as investigações em um monte de área daquela prefeitura, que estava tudo muito mal feito. Quando o cara me passou aquilo, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui está muito ruim, né? Então precisamos fazer muita coisa. Então faz um ano que a gente está trabalhando nesses memoriais, e alguns trabalhos foram feitos, vem para mim, eu corrijo e tal. Então isso é uma coisa muito legal que aconteceu. Vira e mexe, pessoas dos órgãos ambientais aí do Brasil inteiro me consultam, olha, o cara falou isso aqui, tá certo, né? Eu digo, não, tá certo, tá errado isso, tá faltando aquilo e tal. Os meus trabalhos são referenciados em normas, por exemplo, agora no Distrito Federal, né, alguns trabalhos que eu escrevi são referências, então são muitas coisas legais, né, muitas coisas bacanas que aconteceram. Ser convidado para dar aula na PUC, por exemplo, né, também vem disso tudo, né. Como é que aconteceu? Então a onda me levou para isso, Amanda, porque nós praticamente falimos como empresa, né? Então não tinha lá muitas escolhas para fazer. E eu já dava aula no Senac, falei, eu vou continuar fazendo isso, né, dando aula, e eu gosto de dar aula, eu acho trabalhar um pouco nisso aí. Então eu gosto disso, né? Então eu falei, poxa, eu quero dar aula, mas eu não sei como é que eu vou fazer isso. E daí, nesse momento, começa a pandemia, eu falei, olha, eu vou falar, né? Então eu vou divulgar as coisas, e eu vou ver depois se é possível ganhar algum dinheiro com isso, né? Eu não sei se é possível ou não, mas uma coisa que eu não queria fazer é o que muita gente faz, que é vender o curso, sabe? Assim, eu falo, olha, isso aqui é muito legal, tá vendo aqui? Você abre aqui, opa, escondi, compra o meu curso e descubra o que tem dentro dessa caixa maravilhosa. Eu não queria fazer uma coisa dessas, então eu queria que todo mundo pudesse ter acesso ao que eu tinha para falar, se fosse relevante. Então eu comecei a fazer. No meio do trajeto, alguém sugeriu, tem um negócio ali, chama Apoia-se, né, que as pessoas, quem quiser, vai e contribui. Eu falei, legal, né? Quem quiser contribui, quem não quiser não contribui e continua do mesmo jeito. E fiz isso. Um pouco depois, 3 empresas, né, a Clean, a Vapor Solutions e a Consulting, laboratório, falaram, a gente topa patrocinar também, sem pedir nada, assim, sabe? Eles não queriam que eu falasse bem deles e mal dos outros, nada disso. Tá, toma aqui, a gente gostou do seu trabalho, faça aí, continue fazendo e a gente te ajuda aqui. Então foi assim, e os trabalhos aqui, a divulgação científica é mantida por isso, né, pelo Apoia-se e pelos patrocinadores. Me proporcionou muitas coisas boas, mas não do jeito profissional regular, né? Que o tradicional seria minha empresa de sondagem fazer mais sondagem. Isso não aconteceu tanto porque não vendemos máquinas, temos uma máquina só, fazemos muito pouca coisa. Então isso não aconteceu. Mas não era para acontecer mesmo, o que era para acontecer, aconteceu. Né?
eu poder falar para as pessoas o que a gente acha correto. Muito bom, né? A gente vê, dá trabalho, mas no final sempre tem ali, né, as coisas positivas, né? Que a gente muito legal. Vai conseguindo aí ao longo do caminho. São muitas mensagens dos amigos, pô, gostei daquilo, olha, puxa vida. Um caso eu conto também desde o começo, né, que um caso que é marcante. Uma menina falou que, olha, comecei a ouvir os podcasts e eu ia desistir da área. Eu ia sair do GAC, que não estava gostando, estou passando por outros problemas e não estou gostando da área, não estou gostando da minha empresa. Mas você me fez ver uns negócios diferentes aí. Eu mudei de empresa e estou felizona agora, tá tranquilo. E até hoje ela realmente está fazendo isso. Muito, muito legal, né? É legal que a gente não tem dimensão, né? De onde e quem recebe, né, os nossos conteúdos. Sim. Então, às vezes a gente até fica, né? Ela falou que estava desanimada, mas às vezes você também fica desanimada. Às vezes a gente está desanimado do lado de cá também, mas sempre tem gente que está esperando o nosso conteúdo. Sim, então a gente não pode parar aí, que tem gente que acompanha, que é fã e que gosta do material, então a gente tem que continuar produzindo por essas pessoas também, né? Que sempre acompanham e dão força pra gente ali. Obrigado pelas perguntas. Agora eu queria que, antes de vocês aí falarem as mensagens de vocês, que vocês indicassem um livro para as pessoas. Porque recentemente agora a gente fez um episódio da literatura, tal, muita gente falou, eu tenho tal coisa, e daí falaram, por que você não pede para os seus entrevistados indicarem um livro também? Eu falei, boa ideia, vou começar a fazer isso. Então, estou aqui começando. Ai, meu Deus. Não precisa ser de GAC, não precisa ser de Geociência, não precisa ser nada. Vocês que sabem. Eu acho que um livro fundamental, eu não vou conseguir fugir do GAC, que acho que é inevitável. É um que você até, inclusive, já fez um podcast sobre, que é o Primavera Silenciosa. Que para quem gosta, né, do tema e para quem assim, mas como que surgiu aí o começo de estudo de impacto à saúde e tal, meio ambiente, é um livro muito bacana, super gostoso de ler, tá ali na minha prateleira, super recomendo. Primavera Silenciosa, Rachel Carson, tá? Super legal. Legal, realmente é um livro, um marco, né? Pro GAC, claro, mas pro meio ambiente como um todo. Né, foi ali que falaram, poxa, esse tal desses negócios químicos aí são legais, mas tem coisa errada aí também, pode ter coisa errada, como é que a gente, né, consegue estabelecer um uso seguro para as coisas? Alguma coisa não tá cheirando boa nessa história, ela foi muito marcante mesmo. Sim. Impactou toda a sociedade. E levou à criação da EPA, né? Se não fosse o livro, talvez a EPA fosse criada muito depois, né? Então foi ali que foi criada a EPA. E um pouco depois aconteceu o Love Canal, né? Se a EPA não tivesse quando foi o Love Canal, também não teria acontecido tudo aquilo. Com certeza. E o mais, assim, triste, né? Como muitos livros, muitas pessoas importantes, é que a pessoa não vê o feito, né? Ela acabou falecendo, né? Sim. E não viu, né? E por câncer, né? Algo suspeito, está relacionado, né? Suspeito que fosse do próprio estudo, né? É como a Marie Curie, né? Também, né? Estudou tanto aquele tipo de minerais radioativos que inevitavelmente acho que teve o mesmo fim. Sim. Mas é um livro bem bacana e recomendo, pessoal. E você, Amanda, o que você recomenda para os ouvintes? Você me pegou de surpresa aqui, mas aí eu já vou para a parte criativa, tá? É legal. Eu acho que aquele livro, ele chama Roube como um Artista, né? Porque ele fala um pouco sobre criatividade, né? Ele dá dicas, assim, de como criar as coisas, como desenvolver o seu trabalho. E ele fala um pouquinho também da questão de que hoje é muito difícil você criar algo do zero, né? Então, você sempre tem inspirações, né? Mas é claro que você tem que se inspirar, mas, enfim, seguir a sua linha de raciocínio, colocar ali a sua essência, né? O seu jeito. E, é claro, transformar aquilo ali em algum conteúdo, algum material, enfim. Então, ele dá várias dicas, assim, de criatividade, de como que você pode desenvolver essa linha criativa, de como que você pode produzir, né, coisas do dia a dia ali para você se inspirar e não copiar, né? Porque hoje existe muita cópia. Então, para você ser original,
É claro que aproveitando as ideias que já existem, né? Porque acho que isso é um pouquinho ali também do nome do livro, né? Roube como artista, então você vai acabar pegando a ideia de alguém. Nada é criado do zero, a gente pega várias referências para criar uma outra coisa. Tem que ter responsabilidade para pegar essas inspirações também e transformar aquilo ali, né, em algo novo. Ele é um livro também muito agradável visualmente, ele não é uma leitura densa, ele é bem ilustrado, umas páginas bem coloridas, ele é bem bonito, então é algo rápido também de ser lido, não é uma leitura muito demorada. Isso me ocorreu uma pergunta. Eu ia falar de fazer pergunta, mas aí isso me lembrou de mais uma pergunta para fazer para vocês. Inteligências artificiais como o ChatGPT e outras coisas tendem a substituir muitos trabalhos, e eu acho que um deles, assim, muito claramente substituível, é fazer conteúdo para publicidade, para mídias sociais e tal. Obviamente, né, quanto mais nichado, quanto mais técnico, menor a chance disso acontecer. Mas, enfim, isso pode acontecer em algum momento. Como é que vocês estão vendo a evolução avassaladora de inteligências artificiais nesse segmento aí de marketing, né? Não, assim, eu vou citar aqui Leandro Oliveira e Rafael Sato, 2023. Sim, episódio 163. Exatamente. Que quem não pode com eles, junte-se a eles. Se é um fenômeno que está entrando já entrou, na verdade, na nossa vida, é saber usar, entender, né? Não negar, porque acho que se negar, você vai acabar tendo problemas. E ver como isso pode nos auxiliar, facilitar algumas coisas. Até certo ponto, as ferramentas podem produzir bastante coisa, né? Gerar imagens, apresentações, textos, né? Inclusive, esses dias eu estava escrevendo alguma coisa e eu estava restrito, acho que a 100 palavras. Só que o meu texto tinha umas 500 palavras. Aí eu falei assim, bom, deixa eu brincar aqui, ó, ver se ele pedir para ele resumir em 100. Aí ele fez, ficou assim, alguns gaps, né? Aí eu fui lá, dei uma ajeitadinha e, assim, show de bola. Então, dá para confiar 100%? Não, acho que jamais, né? Mas se você souber manusear, entender qual a função de cada coisa, acho que tá pra vir algo bom, assim, né? Não é aquele eu robô que vai dominar tudo. Então, acho que é algo bom, assim. Acho que o Lucas falou bem, assim, a gente tem que utilizar como uma ferramenta, ele não pode ser a fonte, né? Ele não pode ser a fonte de um conteúdo, a fonte de uma informação. Eu acho que ela não pode vir ali, ela tem que ser o ChatGPT, ele tem que ser usado depois para dar algum tipo de auxílio, dar algum tipo de ideia. O Lucas comentou aí para resumir, enfim, tem várias funcionalidades, né? Várias formas que a gente consegue utilizar. Mas hoje eu vejo, é engraçado que eu já consigo identificar hoje, eu ler um texto que é feito pelo ChatGPT. E eu sigo empresa que usa nos textos, nas legendas, e que coloca lá, eu já leio e falo, eu já sei. Porque ele tem uma linguagem muito específica, assim, ele usa umas palavras muito rebuscadas, umas coisas muito diferentes que naturalmente a gente não usaria, talvez, né, ali num conteúdo. Então, eu acho que tem que ter sabedoria, a gente consegue utilizar, assim, como uma ferramenta para agilizar o nosso trabalho, mas ele não pode ser a fonte, né? Ele tem que ser ali uma ajuda no nosso dia a dia. E acho que é um pouco como você falou, né? Acho que como nós somos especialistas, né, nessa parte das geociências, acho que é até um pouco mais difícil, né, da gente colocar ele como um concorrente ou como alguém que vai substituir o nosso trabalho, né? O que a gente escreve é muito específico. Sim. Tem que ter o conhecimento de fato do projeto, de como que executa, né? Da legislação, dos dados em si. Muitas vezes o ChatGPT não consegue trazer esses dados para a gente. Ou até mesmo traz errado, né? Então não tem como a gente confiar no que está ali. Mas é a realidade, é o momento e, de fato, né, muitas empresas utilizam e é uma ferramenta que a gente tem que saber usar com sabedoria, né, assim, no nosso trabalho. Bom, é isso. O que você acha? Olha, eu acho... Novamente, né, aquela história lá do cara velho e tal. Sim. Os seus alunos usam
usa o ChatGPT nas provas, nas coisas que você der, olha só. Você tem que saber identificar também já qual é do ChatGPT. Mas eu não costumo solicitar coisas que sejam possíveis de ser feitas dessa forma, né? Eu dou normalmente uma situação, problema, e eles têm que propor algumas soluções dentro do que a gente tem no GAC. E o ChatGPT não vai dar esse tipo de solução para eles. Não, o ChatGPT não vai saber responder isso aí. Deu ruim para os seus alunos. Isso. Mas assim, eu acho que a gente tem que conhecer o que está acontecendo, como tudo, né? A gente tem que saber o que está acontecendo, mas isso é aquela história que eu venho falando há um bom tempo, é mais um instrumento do capital para dominar, né, a classe trabalhadora. É mais claro, né? Claríssimo isso daí. Vai criar, no primeiro momento, uma reserva, né, que chama o exército de reserva, vai achatar os salários, então as pessoas são descartáveis, vão ganhar menos, e para aumentar a lucratividade de quem tem o poder. E quem tem o poder sempre tem o poder, né? E agora eles lançaram um negócio e a gente fica, né, entre nós, poxa, olha aí que legal, tal, é um instrumento de dominação. Mas, como vocês bem falaram, né, que eu vou fazer? Vou ficar, né, gritando que não usem, tal, né? Isso é pouco efetivo. Mas eu tenho que ter essa consciência. Enquanto vocês estavam falando, eu estava aqui pensando sobre isso, né? Eu preciso transformar o mundo, né? Eu quero transformar o mundo, quero mudar o mundo, mas eu não vou conseguir mudar o mundo assim, entrando em confronto com ele, né? Talvez eu tenha que me adaptar um pouco ao mundo para estar vivo, para mudar esse mundo daqui a pouco, né? Então é isso. Eu sou contra, né? Sou contra a dominação do trabalhador. Mas eu tenho que entender que isso aí existe, e a gente tem que entender, né, compreender o funcionamento até para a gente querer combater. Mas você que perguntou, hein, Lucas? Não ia falar nada aqui. Eu adorei, achei profundo aqui. Bem profundo, né? Vai me dar algumas reflexões para mais tarde. Exato, acho que eu vou ter que reformular a minha resposta. Você vai ter que me perguntar de novo. Não vou perguntar nada, né? No máximo eu corto a minha fala aqui. Não, mas acho que é uma visão também mais holística, né, da pergunta. Sim. Que eu também, às vezes a gente não percebe, né, mas acho que é feito para isso, né? É feito para você não perceber, né? Como o ESG é feito para você não perceber, que é também um instrumento de dominação dos ricos para continuar fazendo o que não pode ser feito, né? O que eles estão fazendo não pode ser feito. Agora, e se a gente for com ESG? Pode ser, né? Então tá. Ai, beleza. Mas eu acho que dá para ter uma linha não tão pessimista ou realista, eu diria que mais realista, né? Essa de que cada um tem uma função, a gente fica meio obscuro ali, não enxerga, mas dá para ser otimista também, né? Então acho que é aí que a gente entra, vamos reforçar coisas boas, Sim, né? Sim, claro. Você tá certo. Tem o lado ruim? Tem, mas vamos deixar ele de lado. Vamos pegar isso daqui que pode ser bom, realmente, senão... Ou se desilude, né, de tudo, né? Também não é essa a ideia. Bom, pessoal, obrigado pela presença de vocês, né? Foi muito legal, aprendi bastante aqui, não só sobre o geológico, mas sobre marketing, sobre como várias coisas funcionam, né? E isso eu realmente aprendi bastante e gostei bastante da conversa. Então agora o podcast é de vocês podem falar o que vocês quiserem, mandar mensagem para quem vocês quiserem, agora a casa é sua. Eu só gostaria de agradecer mesmo, Tanaka, assim, pelo convite. É muito bom estar aqui, né, junto com vocês, junto com o Lucas também, que dá essa força para a gente lá, né, nos conteúdos relacionados ao GAC, ao meio ambiente. A gente começou com esse viés, né, de divulgação geocientífica. Eu acho que a gente vamos continuar com isso, né, porque é muito importante, né, levar a ciência, né, falar um pouquinho sobre geologia para mais pessoas. Então, quem tem o interesse, né, quem gosta um pouquinho desse mundo, está convidado a seguir lá, né, nosso Instagram, que é @geológico, acessar o nosso site também, que tem muitos conteúdos legais lá, inclusive também escritos pelo Lucas. Podem procurar lá o nome dele como autor, que vai aparecer vários. Mas também, né, claro, né, as empresas que estiverem nos ouvindo, né, o pessoal que precisar de algum tipo de serviço nessa parte de marketing,
fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, que vamos tentar aí desenvolver uma solução, né, para ajudar vocês aí nesse posicionamento do digital. Então, acessem nosso site, conheçam um pouquinho sobre o nosso trabalho e, novamente, obrigada aí. O trabalho que você faz também é muito bacana, a gente entende muito bem, né, que é algo que demanda tempo, investimento de tempo, né, de conhecimento, e é algo que tem que ser apoiado e levado para mais pessoas. Então, parabéns também pelo trabalho que você faz. Obrigado. Agora eu me lembrei de uma coisa muito importante. O iGeológico é um dos apoiadores aqui dos nossos canais. Então, estamos aqui ainda. O iGeológico tem uma boa parcela de responsabilidade nisso aqui. Isso aí. Eu também gostaria de agradecer. Acho que eu fico extremamente contente de conseguir fazer essa ponte aí entre o Tanaka e o iGeológico, porque eu sempre vi iniciativas muito parecidas, né, com atuações levemente diferentes, mas que a ideia, no fundo, é transmitir conhecimento e, de alguma maneira, trazer benefícios, né, para a sociedade ou para as pessoas que têm conhecimento no tema. Então eu fico muito contente de estar aqui de novo, participando, promovendo esse encontro. Não só tenho a agradecer. Acho que a galera vai curtir. Por favor, consultem ambas as empresas, que ambas as empresas arrasam muito. Então, iGeológico, conteúdos muito bacanas. Se quiserem, né, sugiram temas pro Tanaka, pra Amanda, que a gente vai no que a gente gosta, né? Assuntos diversos que a gente vai buscando, pautas que a gente vai pensando em fazer. Já pensei várias coisas entre um e outro, assim, o que eu posso trazer de lá para cá, daqui para lá. E então é isso aí. Legal. Valeu. Obrigado, pessoal do iGeológico. Então, @iGeológico no Instagram, LinkedIn iGeológico, site igeológico.com.br. Acessem aí os sites, as redes do pessoal. Obrigado, então, pessoal. Obrigado. Estaremos juntos por aí. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Como vocês puderam perceber, não é fácil fazer uma ação de marketing, uma estratégia de marketing. E como tudo nessa vida, né, é preciso estudo, dedicação e habilidades. Acho que tem algumas dicas essenciais que eles passaram para a gente. Por exemplo, que o marketing tem que ter uma estratégia bem clara, o marketing deve ser humanizado, deve ter um propósito e, especialmente, deve ser verdadeiro. Tudo isso, em linhas gerais, fica mais fácil se a empresa de marketing fala a mesma língua da empresa contratante. E esse parece ser o diferencial do iGeológico, como nós vimos aqui, pelo menos, né, dentro da área das geociências. Fora isso, foram muitas as dicas que eles deram para a gente. Eu mesmo refleti muito sobre o que eles falaram aqui, e me fez pensar em muitas coisas. Enfim, agradeço demais a Amanda pelas dicas e agradeço demais ao Lucas por proporcionar essa conversa, por nos aproximar da Amanda e do iGeológico. Eu gostei bastante e agradeço muito aos dois. Agradeço também novamente aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil com o patrocinador Master, o Laboratório Consulting e a Vapor Solutions com o patrocinador Ouro. E agradeço demais aos nossos queridos e queridas apoiadores financeiros no Apoia-se. Estamos aqui todas as semanas, caminhando, lendo, escrevendo, falando, discutindo por causa de vocês. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. O site é apoia.se/ECDambiental. Nós da ECD Training, junto com vocês que nos ouvem, continuaremos esperançando as pessoas e lutando por um mundo melhor e mais justo para todos e para as futuras gerações. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.